sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E vamos voltar ao estudo do livro de Martins Peralva, Mediunidade e Evolução, na lição 7, cujo título é Estudar Sempre. E ele parte de uma fala de Emmanuel, que é assim: se abraçaste na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhe os ensinos. E ele começa dizendo assim para a gente: a maioria dos homens habituou-se a crer que médium só o é aquele que em mesa específica de trabalhos mediúnicos psicografa ou fala, ouve ou vê os espíritos, alivia ou cura os enfermos. E, na verdade, gente, é essa questão, muitas vezes, de até disputas, né? De ansiedades. A pessoa quer desenvolver tal ou qual mediunidade, muitas vezes não é nem observando a utilidade, né? O serviço, mas observando o destaque, né? Observando a promoção pessoal, ou muitas vezes até para resolver questões pessoais. E a gente ouviu certa feita alguém falar assim: eu estou trabalhando há mais de 9 anos no setor tal da mediunidade e a minha vida continua a mesma coisa. Como eu já ouvi também de pessoas falarem assim: eu estou trabalhando no espiritismo e a minha vida não progrediu nada. Então, na verdade, a gente começa a pensar o que está faltando, né? O que tem que ser trabalhado, elaborado. E quando a gente fala para o outro, não é para o outro não, é para nós mesmos. A gente agradece muito a Deus pela oportunidade do trabalho, já que o trabalho não é para o outro. O trabalho é um ponto de apoio para nós mesmos. Cada vez que a gente abre, meus amigos queridos, aqui o livro para fazer um estudo, a gente estuda, não é? E reflete, e medita, e esses temas não são temas de exportação. Não são temas para o público, são temas que importam a nós, né? São temas necessários para a nossa própria vigilância, atenção, o trabalho de reforma. Agora mesmo eu estou gravando e, na verdade, eu usei uma expressão que não foi tão feliz com o meu cônjuge, né? Se eu tivesse vigiado mais um pouquinho, se eu tivesse escolhido mais a palavra, tudo isso poderia ser diferente. Percebemos, meus amigos? Então, é para falar que essas situações são nossas. A questão da vigilância deve ser nossa. A forma de falar, a forma de se dirigir, a forma de considerar o outro, isso faz parte do roteiro cristão. Foi isso que Jesus ensinou. Quando ele falou: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E ele completa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou nos acolhendo, compreendendo o estágio que nós estávamos, confiando em nós, colocando assim plataforma, né? Vai e não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Então, partindo do concreto, que era a busca da resolução de uma dor, para o mais distante, né? Acionando a vontade, já que eu sei que aquilo me dói e que foi difícil, vamos mudar? Vamos começar a ver outras formas de atingir meus objetivos e chegar até ali? Então, Jesus, né? Ele é esse mestre. Ele é o mestre do ensino, ele é o mestre da fidelidade, ele é o mestre da liberdade.
E a gente vai caminhando com ele, né? E aí é fixar os ensinos. Mas muitas vezes a gente acha que servir, ser útil na mediunidade é só assim, sem pensar na belíssima expressão de Paulo, que nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Quando a gente pensa nisso, a gente começa assim: que tipo de pregação eu estou fazendo? A da maledicência, a da irritabilidade, a da inquietação, a da acusação? É isso que eu estou fazendo? Ou a minha pregação, essa nuvem de testemunhas, observa a boa vontade, observa o esforço, observa o serviço constante ao próximo? Quem é, não é? Como é que eu estou administrando essa minha vivência, que é no dia a dia? A nuvem de testemunhas que o Paulo de Tarso falou, está constantemente ao nosso redor. O que é que eu tenho oferecido a eles? E na verdade eu só posso oferecer aos outros aquilo que me nutre, aquilo que tem importância para mim, aquilo que me leva a ser um tanto melhor, não é? E continua Martins Peralva a nos falar: o pensamento geral, erroneamente difundido, além fronteiras do espiritismo, é de que médium somente o é aquele que dá passividade aos desencarnados, oferecendo-lhes a organização medianímica para a transmissão da palavra falada ou escrita. E essa é a fala, por quê? Porque é o que aparece mais, né? A psicofonia e a psicografia aparecem. Está lá a mensagem escrita, está lá a mensagem falada, né? Agora gravada, a gente tem possibilidade de rever. Isso tudo são provas evidentes de que o desencarnado está comunicando. Provas evidentes, provas patentes, né? Atestadas para o público. Mas ele continua a falar: em verdade, porém, médiuns somos todos nós, que registramos, consciente ou inconscientemente, ideias e sugestões dos espíritos, externando-as muitas vezes como se fossem nossas. E aí a gente vê no momento de vigilância, você fala alguma coisa que não é seu, você tem um sentimento que não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo. Então isso vai caracterizando a mediunidade, a capacidade de interpretar o pensamento de alguém, o pensamento de outra pessoa. Isso caracteriza, né, o exercício da mediunidade. E cremos ser esse ponto o que deve merecer a nossa atenção. É no momento que o pensamento do outro, né, é apropriado como se fosse nosso, e muitas vezes, na maioria das vezes, de uma forma dolorosa, de uma forma esquisita, sabe? É isso que a gente muitas vezes, a gente não tem a noção mesmo, né? Dessa mediunidade que se exerce não só no momento específico, né? Não só dentro da casa espírita, mas a mediunidade do nosso comportamento, do nosso contato no dia a dia. E ele continua nos falando assim: ao discutirmos tema elevado em qualquer lugar e hora, algumas vezes, intérpretes de espíritos sérios que de nós se aproximam, atraído pela seriedade da conversação. E é um outro ponto: mas eu não posso, eu tenho que conversar só sobre doutrina? Não. Mas o conversar com lisura, com entendimento, com limpeza de propósitos, né? Conversar sobre coisas úteis, conversar amenidades, sim, mas que na nossa alegria não entre, como diz o Evangelho, no ser de perfeitos o homem no mundo, nada que possa ferir a moral de alguém, nada que possa entrar, não é, no campo da crítica maledicente. O cuidado, né? A gente pode conversar, sim, a gente pode sorrir, a gente pode ser alegre, mas com o sentimento limpo. Com o sentimento limpo. E aí, nessas conversações, muitas vezes até da alegria, alguns espíritos são atraídos, porque não vamos pensar que o deprimido, desanimado, encarnado,
só porque desencarnou vai estar prontamente restabelecido. Não é assim não. Então muitas vezes a criatura tem aquele fio da depressão encarnada, mas até desencarna numa situação dessa, né? E no plano espiritual ele continua melancólico, ele continua sem encontrar razão para viver, para continuar a viver, né? Ele continua se sentindo, conforme foi falada na mensagem belíssima de sábado no Leon Denis, órfão da paternidade de Deus. Então ele vai com esses sentimentos, aí de repente ele se aproxima de alguém que está conversando com um sentimento de alegria, com uma vibração de paz, de fraternidade, de bom ânimo. Ele naturalmente vai adquirir aquilo. E isso na conversa, mas vamos falar também no trabalho. O espírito muitas vezes não gosta de trabalhar. São espíritos ociosos, né? São espíritos assim, doentes, porque isso é uma doença não gostar de trabalhar, né? E aí, de repente, ele é trazido para uma casa de alguém em que a pessoa trabalha com alegria, em que a pessoa tem prazer de fazer bem feito. E esse tipo de vibração fica impregnado. Então o espírito vai querer saber assim, o que leva essa pessoa a fazer isso com gosto. E muitas vezes começa até a aprender. Daqui a pouco, à medida que ele vai vibrando por aquilo, ele vai contribuindo vibratoriamente, ele vai ajudando. E é isso que às vezes a pessoa queria fazer, limpar uma gaveta e acaba organizando um armário. Percebemos? Vai dando uma força. Essa força é da pessoa que quer fazer, sim, mas é também essa ajuda espiritual, esse contato espiritual que se estabelece de uma forma altamente natural. Isso é uma questão séria. A gente ser instrumento da confiança de espíritos bons, de espíritos respeitosos, de espíritos trabalhadores. E eles são atraídos, né, por isso. Mas ele continua. Contrariamente, em momentos de vigilância vocabular, no trato com problemas humanos, atraímos espíritos desajustados que, sintonizados conosco, nos fazem porta-voz de suas induções. Então, naquele momento, né? Por isso, gente, o palavrão não é moralismo, não. Mas, na verdade, quem é que fala palavrão em que circunstância? Eu duvido que diante de uma autoridade que possa beneficiar a qualquer um de nós, a gente não vai ter cuidado com a palavra. A gente vai ter cuidado com a palavra. Então, quando você tem o palavrão, é no momento de invigilância, no momento de raiva, no momento de uma descontração, no ambiente em que aquilo fica tranquilo, percebemos? Tem um contexto para aquilo. E aí, vamos perceber se um bom espírito, ele vai se sentir atraído, contextualizado para esse tipo de conversa, para esse tipo de anedota, para esse tipo de desqualificação. Desqualificar o outro é uma situação muito séria, né? Muitas vezes a gente faz isso. Desqualifica o outro, julga o outro, né? Aí nesse momento, um bom espírito vai estar ali junto a nós, assessorando? Não. Vai ser um espírito inferior, até que muitas vezes nessa desqualificação, até porque, né, vai surgir uma discussão, vai surgir um desentendimento, uma inimizade. E aí o bom espírito, ele não quer isso, ele quer harmonia. Mas o espírito inferior, ele torce para que isso aconteça. Então, a gente acaba sendo sintonia, sendo aquela pessoa que vai levar a discórdia, que vai levar o mal-estar, que vai levar o desconforto à alma que ali que se apresenta. E continua Martins Peralva, na lição número 7, do livro Mediunidade e Evolução, cujo título é Estudar Sempre, e ele analisa uma fala de Emmanuel. Se abraçaste na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar os ensinos. E aí, Martins Peralva continua nos falando.
o aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, de receptores da espiritualidade, afinizemos com princípios elevados. E eu tenho que começar a pensar qual é a qualidade de vida que eu quero para mim. É uma vida material sem problemas, que é o que todo mundo quer, né? Ou é o entendimento das questões por que se passa. Eu hoje de manhã, lendo uma página de meditação, era falado, né, que tanto Paulo, né, no momento em que ele passa pela transformação, né, ele falava de Paulo e falava de outro irmão, mas eu quero ficar em Paulo. No momento que ele aceitou Jesus, ele teve os maiores desafios da vida, né? O momento de viver com Jesus foi desafiador. Então, eu tenho que pensar, né? Mas o que acontece com esses desafios? Ele fixou princípios elevados. Ele serviu de exemplo, né? Ele se afinizou com o melhor. Ele viveu essa vida em abundância no sentido mais imponente, né? Mais elevado que poderia haver. Então, Martins Peral vai continuar a falar. O estudo e a fixação do ensino espírita coloca-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos. Discernir, meus amigos. Nós tivemos o congresso, o 16º congresso lá do Leon Denis, e eu fiquei no grupo das casas espíritas, né, dos estudos sobre casas espíritas. E estamos estudando aquele livro do César Braga Said, né, do querido César Said, que é Centro Espírita, uma visão construtiva. E se falava sobre isso, né, da importância de valorizar o ser humano. E num determinado momento ele fala assim: há um momento que você valoriza mais os espíritos do que os seres humanos que estão ali. Então é importante valorizar os espíritos, sim, mas valorizar assim, com discernimento, né? Os espíritos que estão ali, por que eles é que atraíram aquelas pessoas que estão ali, e por que é que eu vivo a vida que eu vivo, né? Por que eu vivo a vida que eu vivo? Por que eu estou nesse cenário? Existe Deus? Existe planejamento? Por que eu estou exatamente nesse momento, nesta família, nesse corpo, nesse bairro, nesse momento social, nesta doutrina? E aí eu tenho que dar uma paradinha na minha pressa para analisar tudo isso. E ele continua nos falando: a doutrina espírita possibilita a defesa do médium. Olha só. Resguardam contra processos obsessivos, equilibram no dia a dia da existência. Por que a doutrina espírita promove a defesa do médium? A gente fica pensando que é de graça. É porque eu faço tal tarefa, eu vou ter a defesa, a barganha. Não, gente. Porque a doutrina espírita vai nos ensinando a ver que toda obra é do Senhor. Então, eu estou vivendo, estou encarnada. A minha reencarnação é um projeto de Deus. E o que eu tenho na reencarnação? Eu tenho que fazeres familiares, que fazeres profissionais, né? Que fazeres na casa espírita, no campo social. Então ela vai me ensinar a olhar tudo isso como fazendo parte do projeto de Deus. Até os momentos que eu tenho de diversão, de refazimento, fazem parte do projeto de Deus. A possibilidade de tomar um banho faz parte do projeto de Deus, de fazer uma atividade física também. Então eu vou ter uma visão de gratidão, de entendimento e de discernimento. Essa postura é uma prece ambulante, é uma prece contínua. Eu não parei para fazer a prece, mas eu avaliei, eu valorizei, e o sentimento de gratidão, de respeito, de pedido de ajuda, de querer fazer o melhor, isso é prece. Isso é uma defesa. Vai resguardar a gente da obsessão, porque a gente vai estar
numa possibilidade, no entendimento que nos leva a utilizar todas as experiências que temos para o enriquecimento íntimo, para a elevação moral. E ele continua: para princípios elevados, é uma forma elevada de ver a vida que a doutrina nos ensina. E isso vai dar o que? O equilíbrio. Por quê? Nem todos os dias serão floridos. Nem todos os momentos serão de sorriso. Nem todos os momentos. Não é assim que acontece. Mas aí eu vou ver, né, que tem a alegria para me retemperar, para me animar, mas tem a dor para me educar, para me colocar para pensar. Isso é o equilíbrio da vida, né? Isso é o equilíbrio da existência. E ele então vai encerrando a lição dizendo assim: o conhecimento doutrinário beneficia aqueles que, em sessões mediúnicas, operam no intercâmbio, assim como aqueles que, sem se aperceberem, transmitem na conversação inspirações da esfera espiritual. Estudar sempre dá segurança à caminhada. E aí a gente teve um final de semana muito rico, e entre eles nós tivemos o culto, né, do Evangelho no Lar do Leão Denis virtual, na casa de uma irmã muito amada, a nossa Heloísa de Paula. E houve um momento, assim, vários momentos, né, porque foi escolhida aquela questão do Evangelho, prece por quem tivemos afeições, e foi estudado o prefácio, né, com terrível, a ideia do nada, e cada um fala um pouquinho, né, cada um dos amigos. E ela, com aquela forma muito delicada, muito amorosa, foi falando de cada um de nós que trouxe a contribuição através da palavra, um detalhe agradável, um detalhe positivo. E teve um momento que a nossa querida irmã, amiga Márcia Cordeiro, estava na casa da Leonídia, médium muito antiga, e colocou a possibilidade de participar do culto, dela ver a gente, né? Ela muito feliz com aquilo. E a Heloísa falou que quando o Dagoberto de Paula desencarnou, a Márcia Cordeiro foi aquela pessoa que deu aquele abraço de alma. E naquele abraço ela conseguiu chorar. Olha que interessante, meus amigos. Então são detalhes. Naquele momento, olha o momento mediúnico. Olha a pessoa atendendo, graças à atitude solidária, atitude cristã, atitude irmã, passar a vibração de apoio que ela precisava. E ela falou de outra irmã, Ivete, que quando acabou o sepultamento foi em casa com ela. Por quê? Porque você vive, né, muitos anos, né, com alguém, e aí quando você volta, não encontra esse alguém, é um impacto. E ela foi com ela até a residência, até o lar. Então, meus amigos, tudo isso são lições importantes. Tudo isso, né, é a mediunidade. Eu estou me lembrando do livro Mensageiros, que é estudado logo após o nosso programa, aqui pelo Marco Aurélio e a Tereza Cristina, em que eles falam, no Mensageiro tem escrito sobre Belarmino doutrinador. E Belarmino, ele doutrinava, ele falava, mas ele esqueceu que a vida é uma constante reunião mediúnica. Esse entendimento ali é muito bom. Então que a gente possa estar consciente que somos médiuns sempre, e que possa despertar em nós o desejo de sermos os médiuns do bem, né? Que a gente possa estar sintonizado com princípios superiores, e que naquele momento em que a nossa fragilidade for maior, em que a gente perder a sintonia, que a gente não se esqueça que sempre é possível retornar, porque o bem é a meta de todos nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.